E aí pessoal, hoje vou conversar com vocês sobre o hormônio que nós produzimos, principalmente para o controle do nosso metabolismo energético, glicêmico e etc. Hoje vou conversar com vocês sobre o hormônio insulina, principalmente no que tange a secreção desse hormônio e os efeitos metabólicos e fisiológicos desse hormônio. Eu sou o professor Jean Júnior, o meu Instagram é @JeanJRPersonal. Quem quiser pode me seguir lá para mais informações. Sempre estou postando conteúdos dentro do meu Instagram e esse também conteúdo vai para lá daqui a pouco, tá? Vamos lá. Esse hormônio chamado insulina, ele é produzido lá no nosso pâncreas, dentro das ilhotas pancreáticas, por um componente dessas ilhotas que são as células beta-pancreáticas. Essas células aqui que eu vou marcar, ó, células betas-pancreáticas, que são essas células aqui, tá? Dentro dessas ilhotas também nós temos outras células, por exemplo, a célula alfa-pancreática, que secreta outro hormônio que também faz parte do controle do nosso metabolismo, principalmente do nosso metabolismo glicêmico, que se chama glucagon, né? Então nota que, se vocês forem perceber, como essas células aí elas ficam uma ao lado da outra, então elas meio que interagem entre si. E uma pode, por exemplo, inibir a outra. Por exemplo, a célula beta-pancreática que libera a insulina, ela pode muito bem bloquear os efeitos do glucagon quando essa insulina está sendo secretada no nosso sangue, certo? Então, uma inibe a outra porque são hormônios que têm efeitos fisiológicos e também metabólicos distintos, né? Tanto que a gente chama alguns hormônios de hormônios contrarreguladores da ação da insulina, que é o hormônio que eu vou falar hoje aqui com vocês. Então a insulina ela é secretada pela célula beta-pancreática, tá? Então essa é uma informação muito importante que vocês precisam saber antes mesmo de eu falar sobre a insulina. Então, como é que essa insulina, pessoal, ela é secretada, tá? Essas células beta-pancreáticas, quando você ingere alimentos, principalmente carboidratos, que depois vão virar lá dentro do nosso sangue glicose sanguínea, essas células beta-pancreáticas elas têm como perceber se tem muita glicose sanguínea sendo liberada no nosso sangue. Essa glicose sanguínea ela tem também a capacidade de entrar aqui no nosso pâncreas e simplesmente sentirem, né, a célula beta-pancreática sentir essa liberação de glicose sanguínea e com isso a secreção da insulina. Então, o que faz a insulina ser liberada no sangue e secretada pelas células beta-pancreáticas? É justamente a glicose. Então, o fator, vamos dizer assim, mais potente para a liberação de insulina é esse camarada aqui, tá? É a glicose. Porém, proteína também, né, aminoácidos, conseguem fazer com que a insulina, por exemplo, seja liberada, assim também como os ácidos graxos, triacilglicerídeos e gordura. Mas o fator com certeza mais potente para a liberação e secreção da insulina é a nossa glicose, tá? Então a célula beta-pancreática, que é a célula ali específica que faz a secreção e liberação da insulina, ela tem a capacidade de sentir essa glicose que está entrando ali na corrente sanguínea e assim começar a liberação de insulina, tá? Por quê? Vamos lá. Por que isso acontece? Porque assim, vamos lá, vou explicar aqui para vocês um seguinte fator.
A insulina, principalmente, ela serve, tá? Ela tem várias ações e funções, vamos dizer assim. Mas a principal é manter a glicemia ou glicose sanguínea de maneira normal, tá? Então, quando você, por exemplo, né, vamos lá, quando você ingere substratos que vêm dos nossos alimentos, ocorre o que? Uma hiperglicemia. Ou seja, se ocorrer uma hiperglicemia, a glicemia sanguínea ela não está normal. Tu deu ali um choque, né, hiperglicêmico. Então você precisa que ocorra uma liberação hormonal, que é, por exemplo, da insulina, para que essa hiperglicemia ela seja normalizada a fatores, a números normais. Quem é que faz isso? Nesse caso aqui, é a insulina após o período pós-prandial, que é quando você ingere alimentos e esses alimentos faz com que ocorra ali a liberação de substratos energéticos, que por exemplo é a glicose, certo? Vamos voltar para cá. Então, o fator mais importante aqui para a liberação de insulina é a glicose. Mas, por exemplo, se tu faz um almoço ali onde tem frango, arroz e feijão, tu tem esse efeito liberador da insulina de maneira mais potente. Então, olha só, a proteína também libera insulina, mas se tu comer só a proteína sozinho, por exemplo, se tu comer só o frango, essa liberação de insulina não é tão potente do que tu comer só glicose, né? Só carboidrato. Agora sim, se tu faz uma mistura, por exemplo, no teu almoço de proteína, né, de aminoácidos com carboidrato, esse efeito liberador e secretor da insulina ele fica ainda mais potente. E se tu comer mais proteína, se a ingestão proteica ela for demasiada, essa liberação da insulina ela aumenta ainda mais, tá? Então, beleza. Outra coisa que é muito importante que vocês saberem é isso, que a glicose ela é o fator mais potente para a liberação e secreção da insulina. Tá aqui, ó. Bora botar aqui esse laser. Tá aqui, ó. Glicose sanguínea, principal estímulo, certo? E tu também tem outros estímulos aqui, que é os aminoácidos, leucina, arginina, lisina e os ácidos gráficos também. Mas o fator mais potente é a glicose sanguínea. Então a glicose sanguínea ela entra lá na célula beta, certo? E essa célula beta ela simplesmente começa a liberar insulina, a secretar insulina no sangue para normalizar o que eu acabei de explicar para vocês, normalizar a nossa glicose, a nossa glicemia sanguínea. Outros fatores também fazem com que a célula beta libere insulina, que são hormônios do trato gastrointestinal, do nosso sistema digestório, né? Que são o que a gente chama de incretinas. Esse GLP-1 aqui, né? Que é o hormônio liberador de hormônio semelhante à ação do glucagon. Não tem muito a ver com o glucagon, ele é só na composição ali química dele, ele é parecido. Então por isso que é esse o nome dele. Esse hormônio aqui, quando você ingere alimentos, ele está lá no teu intestino e aí ele tem a capacidade de sentir essa entrada ali de nutrientes, né, principalmente de glicose, e simplesmente informar a célula beta pancreática que a glicose entrou ali e que agora a célula beta pancreática precisa secretar insulina. Então ela é um efeito antecipatório da ação da célula beta pancreática para liberação da insulina, né?
Então olha só, tu tem um efeito antecipatório da célula no teu intestino para a secreção de insulina, e também tu tem o efeito que eu acabei de explicar para vocês da entrada de glicose no pâncreas para a secreção de insulina pela célula beta pancreática. Então um é efeito antecipatório, o outro é a entrada de glicose no pâncreas, tá? Então são meio que efeitos distintos que vão realizar ali uma função semelhante, tá? Olha só esse gráfico aqui. Nota que, por exemplo, olha só, se tu tem aqui uma concentração plasmática de glicose, tá, de 500 miligramas por 100 ml, tá? Olha só, tu tem aqui uma maior secreção de insulina. Então, quanto mais glicose no teu sangue, mais a célula beta vai secretar insulina, tá? E quanto menos glicose no sangue, menor vai ser a secreção de insulina, né? Por exemplo, quando você está em jejum, você não tem glicose no sangue simplesmente porque você não ingeriu nenhum alimento, então não tem aquele efeito hiperglicêmico da glicemia, né? Da glicose no sangue, ou seja, não tem liberação de insulina. Quais são os hormônios que, por exemplo, vão tentar manter a glicemia de maneira normal no sangue, sendo que não tem glicose? São outros hormônios, por exemplo, o glucagon. Então, esses efeitos metabólicos aí, da manutenção da glicemia sanguínea, eles são realizados aí por hormônios. Um hormônio é a insulina, que é o hormônio que a gente está conversando hoje, mas também tem outros, como o glucagon, né? A insulina ela é liberada em um efeito hiperglicêmico, e o glucagon é o contrário, é quando tu tem hipoglicemia. Então, se tu tem hipoglicemia, você precisa normalizar essa glicose, só que tu não tem nutrientes justamente porque tu não comeu nada, tu tá em jejum. Por exemplo, quando simplesmente tu comeu à noite, dormiu, acordou de manhã e tu tá 8 horas em jejum. Então esse efeito hipoglicêmico ele necessita ser normalizado. Quem faz isso? Glucagon, fazendo glicogenólise lá no fígado, certo? Ou gliconeogênese, que são efeitos metabólicos diferentes aí. Efeitos metabólicos e fisiológicos da insulina. Onde que essa insulina ela tem efeito? No tecido muscular. Então, o tecido muscular ele é o tecido que vai ter um maior trabalho ali da insulina, porque o tecido muscular ele é um tecido que vai conseguir levar muita glicose, muitos substratos para dentro dele, certo? Então a insulina ela tem uma ação dentro desses glúteos aqui, ó, que são os transportadores de glicose. No músculo é o 4, glúteo 4, no músculo é glúteo 4, mas tem outros glúteos em outros tecidos do nosso corpo, né? Então a insulina tem ação nesses glúteos aqui, ela simplesmente interagindo com o receptor de insulina, esse receptor ele passa uma mensagem ali para dentro do tecido muscular, aonde esses glúteos 4 vão simplesmente transportar a glicose do sangue para dentro do músculo, e com isso fazer uma maior síntese de glicogênio, por exemplo, certo? Como isso também vai acontecer aonde? No fígado. Então a insulina também vai lá no fígado e manda glicose lá para dentro do fígado para fazer glicogênio hepático, certo? Então aí ela enche tudinho ali, né? O glicogênio hepático ele consegue ser enchido ali de 5 a 6% ali da capacidade máxima ali do fígado. Se o que tu comeu ultrapassar essa capacidade do fígado em transformar glicogênio hepático, simplesmente a insulina vai levar ali os substratos que foram excedentes simplesmente para o tecido adiposo, para ser realizado ali lipogênese. Então a insulina ela também inibe lipólise, certo? Então, por exemplo, se tu comeu muito
E aí encheu o tecido muscular de glicose e depois glicogênio. Encheu também um fígado de glicose e depois glicogênio. Só que tem muito substrato ainda porque simplesmente tu comeu demais. A insulina vai continuar alta e vai levar os substratos que restaram para o tecido adiposo para quê? Para fazer lipogênese. Então ela pega, por exemplo, essa glicose e simplesmente transforma em gordura, né? E aí ela estoca essa gordura, essa transformação de carboidrato de glicose em gordura em depósito de gordura lá no tecido adiposo. E para isso ela diminui alguns efeitos metabólicos de quebra de gordura, como a lipólise, simplesmente por também inibir a lipase hormônio sensível, que é uma enzima que quebra gordura. Então os efeitos metabólicos da insulina são esses. A insulina ela é meio que um hormônio de superávit de energia, certo? Então ela é simplesmente um hormônio que vai estocar energia. Ela vai fazer, como posso dizer, fazer energia mesmo, sabe? Ela vai fazer, ela é um hormônio, como é que se diz? Anabólico, certo? Ela protege, por exemplo, a massa muscular, protege a quebra de aminoácidos. Ela faz glicogênio, síntese de glicogênio. Ela faz glicogênio hepático também. Ela faz lipogênese, certo? Então ela causa um efeito, por exemplo, poupador também de gordura. Ela inibe lá no teu músculo esquelético a proteólise, né? Ela inibe a quebra de aminoácido, quebra de proteína. Então ela causa uns efeitos metabólicos de anabolismo dentro do nosso organismo. Então essa é a secreção e os efeitos metabólicos e fisiológicos da insulina. Espero ter ajudado vocês aí nessa mini aula.